Shalom, shalom! Bom dia! Maravilhosos e maravilhosas! Eu sou filha amada do Abba. Meu nome é Raquel Luz, você que já me acompanha aqui, seja muito bem-vindo! E para você que está chegando aqui agora, que alegria, que honra ter você aqui! Já se inscreva no canal, viu? Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser impactadas. Hoje nós continuamos nossa jornada das feridas emocionais. No primeiro dia, entendemos o poder do que não é curado. No segundo dia, falamos sobre rejeição. No terceiro dia, falamos sobre as máscaras. No quarto, sobre perdão que liberta. E hoje o Espírito Santo nos leva a um lugar ainda mais profundo. Você que ainda não assistiu, vai lá, maratona a playlist. Tem outras playlists maravilhosas. Mas hoje vamos falar sobre memórias. Quando Deus cura memórias, Ele não apaga o passado. Ele remove a dor que ainda vive nele. Mas não é uma cura superficial. É uma restauração profunda da alma. Deus, Ele não está querendo trabalhar só aqui na parte do sintoma raso. Não, Ele quer ir no profundo. Ele vai na raiz. Então, reis e rainhas, não é o passado que prende você. São as memórias ainda não curadas dele. Você está lá porque não foi curado. Porque quando você é curado, você se liberta. Você não fica mais preso. E o versículo base de hoje é Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Salmos 34, 18 diz assim também: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Uau! Que palavra poderosa! Deus, Ele tem algo extraordinário aqui nesse momento com você. Porque Deus, Ele não ignora a memória humana, jamais. Ele transforma a forma como ela é carregada. Em Isaías 43, 18 e 19, Deus não está dizendo para apagar a história, mas para não viver preso emocionalmente ao que já passou. Você precisa fazer as pazes com o passado. Quando o Senhor declara, não vos lembreis das coisas passadas, Ele não está ordenando que esqueçamos tudo o que vivemos. Não. Ele está nos ensinando a não permanecer acorrentados, aprisionados ao passado, impedindo que as experiências antigas governem suas emoções, decisões e identidade. Logo em seguida, Ele faz uma promessa poderosa. Eis que faço uma coisa nova, tudo novo. Deus, Ele é especialista em transformar desertos em caminhos e lugares secos em fontes de vida. Ele quer quebrar ciclos. Para você que não tem esperança, Ele vai gerar vida onde não tem, onde havia dor. Ele está abrindo um caminho de renovação, onde o passado não tem mais domínio sobre o presente. Agora, em Salmos 34, 18, nós vamos ver o caráter de Deus. Ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus não evita suas memórias feridas. Ele entra nelas para curar o que ainda dói. Deixa Ele fazer isso. Aqui revela que Deus não foge da dor humana. Ele não se afasta dos feridos, pelo contrário, Ele se aproxima dos que estão machucados, cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, lembra? Então, quando a alma está ferida, Deus não exige perfeição. Ele oferece a presença dele. É a presença que nos mantém de pé. A neurociência mostra que memórias emocionais fortes são armazenadas apenas como lembranças, mas como sensações ativadas no corpo. Por isso, certas lembranças não são só pensamentos. São reações emocionais automáticas. O cérebro, ele associa experiências, emoções e sensações. Por isso, muitas vezes uma situação simples do presente acaba despertando uma dor antiga que parecia esquecida. Mas quando há cura emocional, essas memórias deixam de ativar dor e passam a ser apenas registros do passado. Quando Deus toca uma memória ferida, a lembrança permanece, mas a prisão emocional é quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Você continua lembrando, mas já não sangra mais, não dói mais. Você continua lembrando, mas não se quebra mais. Você continua lembrando, mas não volta para o lugar da dor, não mais. Porque Deus, Ele não muda o que aconteceu. Não. Deus muda o que está dentro de você. Ele não apaga as suas histórias. Ele não apaga a sua história. Ele redime sua história. Ele não remove os fatos, lembrando que Ele já escreveu a história para nós. Só que a gente foi por outros caminhos, querendo pegar, outros caminhos. E aí, a gente precisa voltar para a rota. E Ele vai tratando. Agora, aquilo que antes era uma ferida aberta, passa a se tornar um testemunho vivo da graça, do amor, do poder restaurador do nosso Abba. E é aqui que Deus, Ele quer trazer a existência para a sua vida que você ainda não vive.
Ele quer fazer você desfrutar. Então escreve a frase de impacto aí do dia. Deus não apaga a minha história. Escreve aí. Ele cura o que ainda dói nela. Ele não quer apagar a sua história. Então anote. A frase do dia. Anote a frase do dia. Minhas memórias não definem minha dor quando Deus entra nelas. Uau! Anotou aí? Se não deu tempo, pausa o vídeo, anota, vai pausando e vai anotando. Eu quero que você imagine agora comigo. Imagine um quarto cheio de fotos antigas. Algumas fotos vai trazerem lembranças de alegria, outras vai trazerem de dor. E a pessoa vive nesse quarto todos os dias. Ela não consegue sair dele. Então, qualquer foto que ela olha, ativa uma emoção. O problema não são as fotos, é o que ainda está vivo dentro delas que ativa. Lembra dos gatilhos? Você está vivendo algo e você lembra de algo que você viveu, isso te machuca. Deus, Ele quer entrar no quarto. Ele não rasga as fotos, não. Ele não apaga a história, não. Ele muda a forma como cada lembrança é sentida. Você não vai mais sentir dor quando você olhar. O que antes causava dor, agora vai trazer o quê? Maturidade. O que antes paralisava, agora te ensina. O que antes machucava, agora é apenas uma memória. E a pessoa finalmente entende, de uma vez por todas, eu não preciso mais viver dentro das minhas lembranças. Você consegue compreender isso? Deus, Ele quer trazer clareza para você. Ele quer que você tenha compreensão de que Ele está no governo da sua vida, mas você precisa deixar Ele no governo. Se você não deixa Ele no governo, Ele não pode fazer nada. Agora, reis e rainhas, memórias não tratadas viram o quê? Prisões. Viram prisões emocionais. A pessoa pode estar no presente, mas emocionalmente ainda vive lá no passado. E o cérebro, ele cria associações entre memória e emoção. Por isso, certas situações atuais ativam dores antigas automaticamente. Mas Deus, ele trabalha na raiz, não apenas no sintoma. Ele trabalha na raiz. Quando ele cura memórias, ele não apaga o passado. Ele reinterpreta a dor. O Espírito Santo não remove lembranças. Ele remove o poder emocional destas lembranças. E isso muda tudo, porque você continua lembrando, só que não vai te causar mais dor. Não sangra mais. Lembra quando você tem algum machucado que você teve? E enquanto está machucado ali, dói muito. Mas quando cicatriza, não dói mais. Entende? Então, você vai olhar para aquela cicatriz, vai apertar e não vai doer. Agora, você não vai voltar mais para o lugar de dor. Você vai enxergar, vai lembrar, mas você tomou uma decisão, lembra do perdão? E aquilo não ativa nenhum gatilho mais. Anota aí a chave do dia. Deus, ele cura memórias sem apagar história. Deus não quer apagar sua história porque você cresceu com ela. Você amadureceu com tudo que você viveu. Eu cresci, eu amadureci muito. Agora, reis e rainhas, talvez existam memórias que ainda te paralisam. Talvez você até tentou esquecer, mas não conseguiu. Mas hoje Deus não quer apagar a sua história. Não, Ele não quer apagar. Ele quer curar o que ainda está doendo nela. E esse é o momento de uma grande decisão. Você que se afastou, você que está afastado da presença dele, você precisa deixar ele fazer. Então você precisa dizer, hoje eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que Ele governe a minha vida. Você que está reconciliando ou voltando, Pai, hoje eu me entrego a Ti. Reconheço que eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, cura minha alma. Eu recebo o Teu amor. E declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida, ou reescreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me ajuda nessa caminhada. Amém? Se você fez essa oração comigo aqui agora, escreve aqui nos comentários, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ler seu comentário e orar por você. Não saia daí ainda, eu quero orar por você e nesse momento agora nós vamos orar uma oração de confissão. Eu vou orar e você vai repetir, ok? Você repete, declarando sobre a sua vida. Diz assim, Pai, eu entrego a Ti todas as minhas memórias. Eu entrego a Ti todas as lembranças dolorosas. Entrego aquilo que ainda me machuca. Eu declaro que minhas memórias estão sendo curadas. Vai repetindo. Eu declaro que o passado não tem mais poder sobre minhas emoções. Eu declaro que a dor ela foi removida das minhas lembranças. Eu declaro que eu posso lembrar sem sofrer. Eu declaro que eu sou livre em Cristo Jesus. Declaro um novo tempo na minha mente. Eu declaro e tomo posse de todas as bênçãos do Senhor em minha vida. Nada vai me prender mais.
eu vou desfrutar de tudo que o Senhor estabeleceu para mim. Tudo vai se manifestar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você toma posse? Agora eu quero orar por você. Posso? Posso orar por você? Você vai receber e vai dizer amém, tomo posse, eu concordo, tá? Vai entrando nas memórias feridas agora. Vai curando cada lembrança que ainda gera dor. Este homem e esta mulher que está aqui. Vai restaurando emoções presas do passado. Liberta mentes aprisionadas por traumas. Vai trazendo paz onde havia angústia, onde havia tristeza. Traz leveza onde havia peso. É no teu nome, Jesus, que eu oro, crendo, declarando sobre a vida dessa pessoa. Conforme eu declarar, você vai dizendo, amém, eu tomo posse. Amém? Toma posse, como se eu tivesse, de fato. Vai ter pessoas aqui que vai tomar posse e outras não. Então, depende do que você toma posse. Amém? Então, eu quero declarar que memórias feridas estão sendo curadas agora. Eu declaro sobre a sua vida que o passado perdeu o domínio emocional sobre a sua vida. Eu declaro que lembranças não vão mais te prender. Chega, já deu. Eu declaro cura profunda na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Declaro liberdade na mente. Declaro um novo tempo de Deus. Um novo tempo em Deus. Em nome de Jesus. Que você possa viver tudo que Ele já estabeleceu. Mas lembre-se, você precisa viver como filho. Para viver como filho, para desfrutar como filho, você precisa ter comportamento, atitude de filho. Amém? Deus, Ele não apaga a sua história. Ele cura o que ainda dói nela. Provavelmente tem coisas que ainda estão doendo aí. E quando Ele cura, você continua lembrando, mas não sofre mais. Se você, porventura, entender que precisa de uma ajuda mais profunda, emocional, busque ajuda psicológica. Se essa palavra também falou com você, escreve aqui, ó. Minhas memórias foram entregues a Deus. Deixe o seu like. Compartilhe. Não esqueça de comentar aqui, viu? Sobre o que você achou. E inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E lembre-se, todos os dias, às 6 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no Manhã com Aba. E não perca. E amanhã seguimos com essa jornada. Até amanhã. Que o Aba te abençoe. Que o Aba te guarde. Que o Aba faça resplandecer sobre você a sua face e que Ele te conceda paz. A paz que excede todo entendimento. Shalom, shalom! Deus abençoe!